Olá, turma. Aqui é o professor Luiz Fernando Miranda. O objetivo dessa videoaula é construirmos um fluxo de caixa bastante simples, bem básico, tá certo? Usando uma planilha eletrônica, tá certo? Nós vamos usar o Planilhas Google, né? É um software gratuito que você pode utilizar quando quiser. Basta você ter uma conta no Gmail, tá certo? Basta isso. Mas você pode construir esse fluxo de caixa também no Excel, se você o tiver, ou também no software, por exemplo, no Calc, que é um software do pacote LibreOffice, também é um pacote gratuito. Então, esse fluxo de caixa, bem básico, pode ser construído em qualquer software de planilha eletrônica, tá certo? Bom, um fluxo de caixa é, na verdade, um acompanhamento das movimentações de entrada e saída de dinheiro de qualquer espécie, né? Dinheiro vivo, cartão de crédito, cheque, né? Acompanhamento das movimentações de entrada e saída de dinheiro no seu caixa, na sua loja, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui um esboço já pronto, mas nós vamos construir do zero, tá certo? Tá aqui, ó, a planilha aberta, colunas e linhas, né? Uma data, tá certo? A data da movimentação, um tipo de operação básico aqui, venda a crédito, venda em dinheiro, a descrição, qual foi o evento que ocorreu, né? Uma coluna para entrada de dinheiro do tipo de venda, né? Se foi cartão, se foi dinheiro, a entrada de dinheiro ou saída do dinheiro, tá certo? E aqui um saldo correspondente às movimentações, tá certo? Bem básico mesmo. Eu tenho aqui um saldo inicial do dia. Bom, é o saldo inicial de um determinado dia, né? Essa planilha pode ser diária, pode conter vários dias de movimentação, mas eu vou ter basicamente um saldo inicial, as movimentações ao longo de um dia ou de vários dias e um saldo final. Isso é basicamente um fluxo de caixa, pessoal. Ok? Eu vou entrar aqui no meu Gmail, tá? Rapidamente. E vou aqui nessa opção aqui, ó, aplicativos Google, e vou clicar aqui em planilhas. Tá certo? Ele vai me abrir uma nova guia e eu vou criar uma planilha do zero, uma planilha em branco, tá ok? Pronto. Tá aqui uma planilha em branco e vamos começar. Vocês vão escutar o barulho do teclado, né? Eu vou escrever aqui, fluxo de caixa. Aqui nesta célula, eu vou usar o tab aqui, eu vou dizer que é referente a junho de 2020, tá certo? E aqui na linha 3 eu vou colocar a data, vai ser a data da operação na coluna A, tá? Eu vou botar aqui o tipo de operação, se é entrada ou saída de dinheiro, né? Se é venda a crédito, venda a débito, né? Eu vou botar aqui a descrição da operação, uma coluna para, no caso, se for uma venda, vai ser entrada de dinheiro. Se for um pagamento de uma conta, por exemplo, de energia da loja, essa é a coluna saída, saiu o dinheiro, tá? E aqui o saldo, perfeito? Eu vou colocar aqui em cima, pessoal, isso aqui é só uma hipótese, né? Uma escolha minha de formatação. Você pode formatar do jeito que você achar necessário, você pode personalizar da forma que você achar melhor, ok? Eu vou saldo inicial. Então, quando começa um determinado período, né, seja ele o dia ou o início do mês, né, eu tenho um saldo inicial no caixa. Então, por exemplo, eu tenho no caixa R$ 48, tá certo? Você vai ver que você pode formatar aqui, ó, formatar esse número, formatar número com centavos, tá certo? Então você pode também formatar as células que vão ter formato monetário também na forma de dinheiro, né? Esse aqui é apenas um deles, ok? Tudo que é dinheiro que aparecer aqui vai aparecer agora com duas casas decimais representando os centavos, tá? Então tá aqui o saldo inicial. Eu posso colocar numa coloração diferente, apenas para ficar mais
destacado, bonitinho, etc, etc, tá certo? Fazer uma série de formatações, eu não vou perder muito tempo com isso. Então tá aqui a data, e aí eu posso fazer lançamentos, né? Eu posso, por exemplo, colocar uma data aqui, 1/6, tá certo? Eu posso também selecionar esse período, essas células aqui, sei lá quantas, tá? E formatar no formato de data, tá certo? Que está aqui. Por exemplo, eu quero formatar nesse formato aqui de data. Você pode utilizar outras formatações. O tipo de operação, então, por exemplo, fiz uma pequena venda lá. Venda cartão de crédito. Certo? A descrição foi uma sandália sei lá, estou inventando aqui alguma coisa. Custou R$29,90. E aqui no saldo, o saldo, nessa primeira movimentação dessa planilha vai ser o quê? Eu vou colocar uma fórmula matemática aqui, ó, igual, né? Toda fórmula começa com o sinal de igual, ao conteúdo do saldo inicial, que é F1, ó. Vou clicar na célula F1, ele já escreve para mim, saldo inicial mais o que entrou de dinheiro, que está na célula D4, menos o que saiu de dinheiro, que está na célula F4. Olha só, uma fórmula simplória aí, uma célula mais a outra, menos a 8. Vou dar um Enter aqui, ó, 77,90. 48 mais 29,90. Reparem que eu coloquei na fórmula, vou dar um clique duplo aqui, quando você dá um clique duplo aparece a fórmula, né, na célula. Eu coloquei mais D4 menos E4. Por que menos E4? Porque se tivesse algum conteúdo monetário aqui nessa coluna saída, ele seria diminuído, porque seria saída de dinheiro. Não faz sentido, porque cada movimentação ou é só de entrada ou é só de saída, tá certo? Mas quando a gente organizar tudo, você vai ver como é que, assim, esse formato, por exemplo, é um formato eficiente, ok? Tá aí, ó, 77,90. Então vamos aqui no mesmo dia 1/6, quando eu digitar 1/6, já vai aparecer no formato data que eu já tinha feito antes, né? Venda, uma outra venda, a cartão de débito, por exemplo. Pessoal, sempre reiterando que essa é uma forma bem simplória de construir um fluxo de caixa, tá? Não tem grandes controles, mas depois os recursos das planilhas eletrônicas permitem que você faça outros controles mais eficientes, tá? Então tá aqui, ó, essa aqui custou R$16,90. E agora eu vou colocar uma outra fórmula aqui, que o saldo atual vai ser o saldo anterior, ó, essa célula aqui, mais o valor da nova movimentação, perdão, eu errei aqui, ó, mais, sinal de mais, o valor da nova transação menos o valor da saída, se é que houve, não houve também, tá vendo? Ó? Então ele vai atualizando o saldo aqui à medida que as transações vão acontecendo, pessoal. É como se fosse um extrato bancário, é o mesmo princípio, tá? Então, ó, vou lançar mais uma movimentação aqui, ó. No mesmo dia 1, houve o pagamento da conta de energia da loja, tá certo? A descrição é, sei lá, companhia energética, o valor foi R$89. Sei lá, vou botar um valor pequeno aqui, R$49. Ok? Então, olha só, desculpa, eu errei, tá? Se é uma operação de pagamento, tem que ser colocado aqui na saída. É saída de dinheiro. Tá vendo aí? O professor não estava prestando atenção, mas se recuperou. Então, olha só, a fórmula que vai aparecer aqui no saldo vai ser idêntica à anterior, porque ele vai pegar sempre, aqui ó, ele está pegando o saldo anterior, somando com a entrada e diminuindo com a saída. Eu vou fazer o mesmo aqui e nas demais linhas de lançamento. Então eu vou usar o fenômeno da replicação, pessoal, olha aqui ó. Aterrizo aqui na alça de preenchimento da célula, onde tem a fórmula, aqui tem uma fórmula, né? Lembra? Eu vou aterrissar na alça de preenchimento e arrastar para baixo quantas células eu quiser. Olha o que acontece. Aqui, F4 mais D5 menos E5. Aqui, F5 mais D6 menos E6. E assim sucessivamente. A replicação
Tá lá na aula básica de Excel como é que funciona isso, ok? Pronto, está feito o esqueleto do nosso fluxo de caixa. Continuando aqui, então, vamos só explorar um pouco mais de recursos aqui. Vamos colocar aqui uma venda dinheiro. O cara pagou em dinheiro vivo aqui. Sei lá, tô sempre aqui supondo aqui que eu tenho uma loja de sandálias e foi esse valor aqui. E olha só, quando eu clico no valor, quando eu efetivo a compra, o saldo já foi atualizado porque eu já repliquei as fórmulas das células anteriores. Então já fica automático, pessoal. Olha, é simples, uma coisa bem simples, tá certo? Eu não vou fazer muitas linhas não, para a gente não se alongar, mas eu vou colocar aqui outras movimentações. Pode ser, como eu falei, pode ser um fluxo de caixa diário, pode ser um fluxo de caixa de um período, tá certo? Normalmente não é assim, mas por que não? Nada impede, ok? Então tá aqui outra venda, dinheiro. Olha aqui, ele já auto-preenche automaticamente, outra sandália, tá certo? Por aí vai, tá certo? Eu poderia colocar uma coluna aqui referente à quantidade, né? Porque o cliente pode querer 2 pares, 3 pares, não é isso? Então eu poderia colocar uma quantidade aqui e o preço unitário aqui, e o preço total, multiplicando o preço unitário pelo preço total, tanto faz, ok? Então, por exemplo, no final de um período eu posso querer saber os totais, né? Eu posso criar aqui uma linha de totais. E aqui vai ser, por exemplo, a soma das entradas e a soma das saídas. Isso vai ser muito útil para o fechamento do caixa, por exemplo. Eu posso fechar aqui em grupamentos de entrada de dinheiro e saída. Então aqui eu vou colocar uma fórmula. E a fórmula aqui seria a soma de todas as entradas e todas as saídas, tá certo? Então é aqui, por exemplo, eu coloco o cursor aqui na célula onde eu quero, inserir função, no caso é a função soma aqui, tá em inglês, né? E a soma vai ser referente a esse intervalo de célula. Posso, ó, tá vendo ali que ele abriu a função para mim? Eu quero a soma de todas essas células aqui, de D4 até D12. Solto o mouse, dou um Enter, tá aqui os totais, né? Lembra da replicação? Isso aqui é o total das entradas. Aqui eu quero o total das saídas, então basta eu replicar, não preciso repetir o procedimento. Tá aqui as saídas, tá vendo? 49, eu posso aqui, ó, vamos colocar um outro lançamento aqui de saída de dinheiro, de pagamento de conta. Por exemplo, almoço, o almoço do funcionário, tá certo? Funcionário José. Então você pode continuar aqui, né? José, o almoço foi R$19, você vê que atualizou aqui os totais já, perfeito? Então você tem uma série de recursos, pessoal, do Excel, de planilhas, né, em si. Aqui, ó, estou botando grade, estou botando aqui uma cor diferenciada, certo? Para formatar, para deixar visualmente mais agradável possível. Aqui eu posso colocar o saldo final vai ser igual ao saldo imediatamente anterior nesse caso, né? Então eu clico aqui, ó, igual à célula anterior, tá aqui o saldo final do nosso fluxo de caixa. Então é tudo muito intuitivo, muito fácil de se fazer. É lógico que quanto mais a gente aprende, né? Na medida que a gente vai aprendendo os recursos, eles vão facilitando o seu controle, deixando cada vez a planilha mais automática ainda. Por exemplo, eu quero colocar mais lançamentos aqui. Eu posso selecionar linhas aqui e incrementar, inserir 3 linhas, inserir mais 3. Tá vendo? Porque não coube, é muita movimentação. Então, você pode fazer outros lançamentos aqui. Eu vou copiar e colar só para facilitar, para ser mais rápido, né? E usar aqui o mecanismo de replicação de novo. Ó. Vocês estão vendo? Então eu posso aqui, faz de conta aí que é uma movimentação um pouquinho maior, tá certo? Então você pode alterar valores aqui. Aqui foi 2 sandálias. Aqui o cara comprou 10 sandálias e por aí vai, né? O almoço aqui é da Ana, perfeito? Então vejam aí que é muito fácil, muito intuitivo. Olha aqui, outro recurso interessante.
eu posso clicar aqui na linha 3 e aqui na opção exibir. Aliás, a opção ver aqui, ó, a linha 3 marcada, ó, congelar até a linha atual, que é a linha 3. Ó. Vou clicar aqui, o que vai acontecer? As 3 primeiras linhas ficaram congeladas na exibição, elas ficam fixas. Tá? E aí, caso você tenha uma planilha com muitas linhas, você pode navegar para as linhas de baixo sem perder a referência das colunas. Ok? Um outro recurso interessante, eu vou aqui habilitar o holofote, é esse aqui, ó. É o de abas, né? Na verdade, quando você cria uma planilha numa planilha eletrônica, você está criando um arquivo. E esse arquivo pode conter uma ou várias planilhas. Essa que nós construímos é apenas uma planilha. E você pode ter várias planilhas. Ok? Então, por exemplo, esta aba aqui embaixo, perceba aqui, ó, esse nome aqui pode ser alterado. Eu vou alterar aqui, ó, vou botar um nome mais sugestivo. Vou botar assim, fluxo de caixa, junho de 2020. Vou dar um enter aqui, fixar. E olha só que legal. Vai entrar o mês de julho, por exemplo. Você fechou o caixa de junho. Fez o fluxo de caixa. Quer começar a fazer de julho, que é idêntica a essa planilha. Você vai fazer tudo do zero, começar tudo de novo, escrever tudo de novo, formatar tudo de novo os cabeçalhos? Não, claro que não. Você tem a opção aqui para copiar planilhas, ok? Então eu vou clicar com o botão direito aqui na aba e vou usar a opção duplicar, por exemplo. Pronto, olha só que interessante. Eu tenho a planilha de junho aqui e tenho uma cópia dela. Então eu vou alterar esse nome aqui também, ó. Vou alterar esse nome para... vai ser julho de 2020, tá? Aqui, obviamente, eu vou alterar também. Então eu vou deixar essa planilha de julho aqui vazia, digamos assim, para receber os futuros lançamentos do mês. Então, ó, eu tenho agora julho e tenho junho. Eu estou diferenciando aqui a cor, ó, para ficar mais bonito, visualmente ficar mais perceptível as planilhas, né? Elas são muito parecidas, né? Ó, junho e julho. Então, ó, julho não aconteceu nada ainda. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar todas essas células aqui de entrada e saída e apagá-las. Ó, selecionei tudo e eu vou apertar no botão delete. Olha só que bacana. Tudo vazio. As fórmulas dos totais estão aqui prontinhas, tá certo? O saldo inicial não. O saldo inicial dessa planilha de julho vai ser o quê? Não vai ser o saldo final da planilha anterior, do mês anterior. Então vamos aqui, ó. Eu vou colocar o cursor aqui na célula F1. Vou colocar aqui. Esse saldo inicial vai ser igual. Aí eu vou para planilha de junho, olha só que legal. Clico na planilha de junho e clico aqui, ó, nesse valor final que é 249,20, o saldo final. Eu vou dar um enter. Olha só o que aconteceu. Na planilha de julho, ele já pegou o saldo anterior. Vou dar um clique duplo aqui, ó. Olha como é que ficou a fórmula aqui, ó. É o nome da planilha de junho, exclamação F9. Está dizendo que esta célula aqui, F1, contém o conteúdo da célula F19 da planilha de junho. Muito prático, não é verdade? E aqui começam novos lançamentos, né? 1/7, o tipo da operação, a descrição, uma entrada, e aí vai seguindo o jogo da mesma forma, tá vendo? Ele vai atualizando o saldo automaticamente. Certo, pessoal? Então, lembrando, mais uma vez, tá? O formato de um fluxo de caixa pode ser a seu gosto. Se você quiser, você pode formatar da maneira que você quiser. Por exemplo, a coluna entrada e a coluna saída poderia ser uma coluna só. Sendo que se o valor refere-se à saída de dinheiro, o valor poderia ser colocado com sinal negativo. Então, funcionaria também do mesmo jeito. É só um exemplo, tá? Então, vejam os vídeos que eu postei lá de outros professores usando o Excel, usando outros recursos muito bacanas que vão tornar uma planilha como fluxo de caixa muito prática para se usar. O controle vai ficar melhor, você certamente vai minimizar o número de erros e o controle de dados vai ficar muito bom. Lembrando
que essa é uma ferramenta alternativa de uso genérico, o Excel, né? Os sistemas de automação comercial já normalmente têm embutidos dentro desses sistemas o lançamento. Quando é efetuado uma venda, por exemplo, isso já vai para dentro do banco de dados e ele já deve te dar um fluxo de caixa automático quando você quiser ver a todo tempo. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma ferramenta alternativa para você, caso a tua loja não seja automatizada, que não tenha um sistema mais sofisticado de controle de fluxo de caixa. Tá aí um exemplo de um controle alternativo muito bom, que é usando o Excel. Beleza? É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, tá? Assistam os outros vídeos que valem muito a pena, são muito interessantes. O Excel é uma ferramenta muito bacana. Um abraço, até a próxima.